As cobras e as serpentes estiveram em nossas vidas sempre cercadas por misticismos, lendas, crendices que por muitas vezes nos fazem temê-las. E é sobre as cobras, as serpentes e a natureza selvagem que será o nosso episódio de hoje aqui na Rádio Outdoor. Eu sou o Newton Nogueira, falando direto dos cânions de Aparados da Serra e quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado por topar participar desse nosso humilde programinha. Olha, então beleza? Cara, eu que agradeço, né? A gente já tem um tempo que bate um papo aí pela rede social e agora a gente se conheceu pessoalmente uns dias atrás e poder bater um papo agora sobre cobra, sobre bicho, vai ser muito legal. Brigadão, velho, mais uma vez aí. Pô, então, falando nisso, eu já te acompanhava lá pelo Bird Bonito, no seu perfil ali da sua empresa, de observação de aves em Bonito. Rolou a oportunidade da gente fazer uma banda entre Pantanal e depois Bonito também e te trombar numa apresentação, que foi muito massa a apresentação. Eu tinha ido meio desdenhando, assim, porque achei que ia ser um negócio meio pra criança, uma coisinha meio gueri-gueri. Aí, pô, a hora que você começou a falar ali, clareou, assim, até as ideias. Eu falar, tem que chamar esse cara aí pra vir falar no podcast, porque o cara sabe do que tá falando. Então, eu quero que você se apresente aí pra galera, saber um pouquinho mais de você também, mano. Cara, eu sou biólogo, né? Eu sempre brinco que alguém, uma hora da minha vida, alguém chegou, me deu um papel e falou, você é biólogo agora. Mas eu já nasci assim, cara. Teve muita influência lá em casa, né? Minha mãe pegava quero-quero, coruja, assim, caía do ninho, bicho perdido, bicho atropelado, ou alguém, né, que tinha em casa, de repente, eu queria mais. Então, assim, fui criado em chácara, no meio dos bichos, muito curioso sempre, enfim. Depois, né, crescendo, a gente escolhe alguma coisa para fazer, deu certo, fiz uma faculdade, e com 17 anos a gente tem que escolher alguma coisa para fazer da vida e, putz, deu muito certo. Depois, no meu último estágio da vida, assim, né, de faculdade, a minha primeira experiência profissional foi trabalhando com resgate de fauna, ou seja, estava dentro de uma ONG, chamavam, né, caiu caiu um sagui aqui no meu quintal, não tá bem, vamos buscar. Olha, entrou uma onça parda no shopping, vamos lá buscar. Então, e cobra, apareceu uma cobra no centro de logística tal, acho que é uma cascavel, e a gente ia buscar também. Então, minha primeira experiência já foi assim, nessa loucura com fauna. Aí, a partir disso, né, fui ali me aprimorando, fui trabalhar em alguns zoológicos, então minha experiência de profissional praticamente toda com fauna. Aí chegou a pandemia, todos os contratos que eu tinha se fecharam, as pessoas já estavam todo mundo com medo, acabei ficando sem muita opção, e aí eu e minha esposa a gente falou, vamos embora de São Paulo, e aí Bonito apareceu no meio do caminho, foi quando vim para Bonito, e aí né, comecei a trabalhar com educação ambiental e cobras, e aí foi onde você me viu, né? Na verdade, onde a gente se encontrou, onde aqui Bonito se apresentou para mim, foi o lugar que abriu as portas, foi o Projeto Jiboia. Depois de lá, fiz algumas especializações em zoologia, né? Comecei a pegar minha experiência na região com observação de aves. Então, esse sou eu, né? Um biólogo que trabalha com fauna a vida inteira, meio enlouquecido nisso. Aí Bonito casa totalmente, educação ambiental, natureza, observação de vida selvagem, então, e as cobras entram nisso totalmente, né? A gente tá em uma região aqui que tem sucuri, né, cara? Então, Maravilha. as cobras estão no meio de tudo isso. Ah, então quer dizer que você é paulista. Cara, eu sou da Grande São Paulo. Eu sou de uma cidade chamada São Lourenço da Serra, uma cidade bem pequenininha. Muita gente conhece Embu das Artes, Tapicerica da Aham. Serra, que são cidades, né, da Grande São Paulo ali, e São Lourenço está ali no meio, assim, delas. Cresci ali, cresci indo para São Paulo, então tem um pouco de trauma de cidade grande, porque eu cresci em São Paulo, e eu não curto muito, imagina, biólogo no meio de São Paulo, eu Não falei que eu dá. lá, Somos dois, mano. Eu sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. conheço ainda, tem uns amigos lá. E aí acabei entrando nessa onda também, porque desde moleque tá fazendo trilha de bike, trilha a pé. Minha mãe desde moleque me levando, acabei tendo um gosto pela coisa assim, muito cedo. Então, a sua história já vem por uma influência da família também, né? Não, muito total, assim, minha família Bom, primeiro a origem, assim, da minha mãe, né, cara, são pessoas de fazenda, pessoas de criação, que estavam com gado, com galinha, com pato, com vaca, cavalo a vida inteira. Eu cresci um pouco nisso, tinha ainda essa cultura na família da minha mãe, hoje bem menos,
Mas eu cresci nesse meio, né? Eu era criança que saía de manhã de casa, passava o dia no rio, no mato, em cima de cavalo do vizinho, voltava só para comer, tomar banho e dormir. Então os finais de semana eram assim, né? Então a gente foi moldado no meio do mato, né? Correndo atrás de bicho, correndo atrás de bola. As cobras e as serpentes, né, cara? Existe alguma diferença entre esses dois seres? Cara, essa é uma questão que causa muita confusão e, bom, eu tenho algumas explicações assim, né? Nós temos a palavra cobra e a palavra serpente. Para a língua portuguesa brasileira, se você pegar um dicionário brasileiro, né, um dicionário de língua portuguesa, você vai ver que a palavra cobra e a palavra serpente são sinônimos. Então não está errado falar nenhum dos dois, né? Mas quando a gente pega a origem ou quando a gente vai descrever algo mais técnico, mais profissional, a palavra cobra, ela se remete a um grupo de cobrinhas, né? Um grupo de animais que são répteis escamados. E as serpentes, a gente fala do grupo geral. Então é como se eu falasse assim, ó, serpentes é como cachorro. Então, se eu falo cachorro, você já imagina todas as raças, você já imagina vira-latas e cachorros domésticos. Se eu falo para você cachorro de companhia, você já vai selecionar um grupo menor de cachorro. Olha, cachorros não tão agressivos, cachorros que são menores, cachorros que não fazem tanto barulho. Então você começa a selecionar um grupo menor. E quando eu falo cobras, é a mesma coisa. Então, dentro das serpentes, existe um grupo menor chamado cobras, que aí dentro desse grupo cobra, a gente tem as najas, a gente tem as corais verdadeiras, algumas serpentes marinhas. Então, assim, nem toda serpente é uma cobra, mas toda cobra é uma serpente que está dentro desse grupo. Então, como se eu te falasse assim, olha, serpentes é como macaco. Então, se eu falo macacos, você pensa gorila, chimpanzé, mico, são vários macacos. Mas quando eu falo para você macaco bugio, opa, você já sabe que não estou falando de chimpanzé, não estou falando de gorila. Então, as cobras, dentro de uma abordagem técnica, ou seja, dentro de uma faculdade, dentro de um livro, a palavra cobra ela é mais restrita, mas popularmente não está errado. Porque no nosso dicionário de língua portuguesa, a palavra cobra é sinônimo de serpente. E aí por quê? Porque na origem da língua portuguesa, da língua espanhola também, a palavra cobra se referia às serpentes asiáticas e às serpentes africanas, que são as najas. Então, quando eles falavam cobra, era sobre najas. Então, na origem, né, tá errado falar que, né, por exemplo, nossa jararaca é uma cobra. Na verdade, ela é uma víbora. Então, são abordagens técnicas que no dia a dia, falando com você, batendo papo com a minha avó, com o meu vizinho, né, em uma educação ambiental, pense em uma educação ambiental onde tem um senhorzinho, onde tem uma criança, onde tem uma mãe. Aí você fala, serpentes peçonhentas, você já causa ali um nó na cabeça do, tá, mas serpente, do que ele tá falando. Quando eu falo cobras venenosas, pô, você já entregou o que você queria. Que era aquele bicho compridinho que pode ser o perigoso. Então depende muito, cara. Mas assim, eu não sou biólogo chato, né? Que nem tem gente que gosta de. Não, mas jabutis e tartarugas e cágados são totalmente diferentes. Mas, cara, depende da abordagem, né? Depende de onde você tá falando. Mas é muito divertido assim, tocar nesses assuntos, né, de nomenclatura, porque a gente tem a impressão de que a serpente é sempre a perigosa. Sempre tem, né? Soa até como o bicho mais perigoso. E, na verdade, é totalmente contrário, né? As cobras, na verdade, nós estamos falando do grupo de serpentes mais peçonhentos que existe, que são as najas, a taipa australiana, a nossa coral verdadeira, faz parte desse grupo de cobra também. Tanto que em inglês a palavra cobra ainda existe. Se você pegar algumas najas, elas têm cobra no meio. Eles fazem referência a esse antigo nome, né, dado pelos europeus principalmente. Então a King Cobra, por exemplo, a maior naja do mundo, a gente tem uma confusão. Se você pega no Google e joga lá, tradutor, cobra, para o inglês é snake. Só que se você transformar essa palavra aí com algumas regras, snake não é cobra. Cobra é cobra, né? Em inglês e português seria o mesmo. Então a gente tem algumas confusões aí. Sim, eu te pergunto sobre isso porque até eu tenho dúvidas eventualmente sobre isso. Como que eu vou abordar ou explicar sobre isso numa trilha? E a gente encontra muito aqui as jararacas, né? Eu sempre trato como serpente.
Fala, ah, você é uma serpente e tal, mas nunca tive uma explicação. Eu acho que a galera que tá ouvindo já vai ter uma clareza maior. E no final das contas, é cobra mesmo. É igual chamar Cobra, rocha e cobra. pedra. Pedra é É a mesma pedra, coisa. né? É, depende, né, cara? Você fala, você tá na trilha e fala, olha para aquela rocha, a pessoa vai procurar um negócio enorme, É. né? Vai procurar um baita do monumento. Na verdade, se você estiver levando ali, né, a parte mais técnica, a rocha é qualquer pedaço, né, de pedra que você está vendo Hum, no caminho. E com cobra você pode causar esse problema, né? Você pode causar essa distância, né, aham. de extensão rural que a gente chama, entre levar o que a gente tem, né, de carga técnica do que está num livro, super difícil de ler ali, porque só os profissionais daquela área entendem, até chegar, né, à extensão onde as pessoas, às vezes, muitas vezes são analfabetas, as pessoas Uhum. têm só ali a comunicação entre a televisão e a casa dela, ou então até uma pessoa mais interessada, quando você chega com a abordagem mais leiga, puxando para a abordagem mais técnica, se torna uma coisa muito mais rica, né? Você não Sim. causa essa distância entre você e a pessoa que está ali com você. Então, saber é legal, mas cuspir muito as regras também, você passa a ser o cara que afasta as pessoas, né? Ah, eu concordo totalmente com você, meu. Até porque você tem que criar conexão, né? Pra você estar fazendo uma educação ambiental de fato, eles têm que criar uma conexão legal da pessoa com você e com o habitat que você tá vivendo ali, e com os seres que tem Isso. ali junto, né? Concordo totalmente. Mas isso aí, show de bola, cara. Né? Como a ideia é falar sobre as serpentes e desmistificar um pouco esse perigo que a gente sempre achou que tem, né? Sobre esses animais conosco, principalmente encontros em trilhas e tudo mais, eu queria saber de você por que elas são tão temidas pelos humanos e quais os perigos reais que as cobras e as serpentes podem nos trazer, cara. Cara, é muito interessante essa pergunta, né? Porque ela consegue envolver cultura, ela consegue envolver meio ambiente, ela consegue envolver a comunicação de saúde pública. O que essa pessoa, onde ela mora, ela tem de apoio também, né? Dos órgãos de saúde, dos órgãos de meio ambiente. Então a gente consegue envolver muita coisa, porque no final é o seguinte: temos cobras peçonhentas, né, no mundo inteiro, praticamente, tirando, né, as calotas, tirando os lugares onde o bicho não consegue sobreviver. Nós temos serpentes não peçonhentas também, que são muito importantes, ambas, a peçonhenta e a não peçonhenta, ou seja, aquela que tem a saliva perigosa, jararaca, cascavel, coral verdadeira, que são as que comuns para a gente. A gente tem, né, no Brasil inteiro, representantes desses grupos, e a gente tem as não peçonhentas, ou seja, que matam ou por constrição, ou seja, ela enrola ali o bicho que ela quer matar para poder se alimentar dele, ou as que simplesmente mordem o que querem e engolem. Por exemplo, a serpente que come lesma, ela não precisa matar a lesma, ela engole ali, morde, engole e acabou. Então, ambas as cobras têm uma importância muito grande. E quando a gente fala do porquê as pessoas têm muito medo, aí cultura, para o brasileiro, é o principal. Nós temos uma cultura que odeia cobra. Então, se, né, a gente for lá no norte do país, lá em cima, no alto do nosso mapa, a gente falar sobre cobra, você vai ver que tem lendas sobre o bicho, ou seja, o que a cobra faz ou não faz de uma forma até misteriosa, assim, mágica. Cobras que, se você matar e cortar a cabeça, ela gruda a cabeça de volta no lugar e vai te Uhum. pegar. A cobra que dá chicotada com o rabo. A cobra que vingativa e guarda seu cheiro, sua cara. Então são comportamentos até mágicos, assim, se você pensar, né? Como que é possível isso? Então, se você for lá no sul, né? Se for no extremo sul, da divisa com o Uruguai, e perguntar para um brasileiro, falar, cara, e a cobra? Ele vai falar, cara, aqui a cobra mama no gado, Uhum. a cobra, e se ela sentir o cheiro de uma moça que está amamentando, ela também vai mamar essa moça ali direto da fonte. Então nós temos muitas histórias, isso é muito rico, o Brasil é muito rico em cultura, e aí nós temos a cultura do mata, a cultura do, olha, viu cobra, mata. Então nós podemos juntar a cultura de histórias, a cultura do mata e o medo. Então, quando a gente junta esse bolo, cara, só tem uma coisa, né? Só tem um resultado, que é uma relação muito ruim com a cobra. Então, as pessoas, às vezes, até em condições onde não precisava, ou seja, não tinha ninguém em perigo, fazendo uma trilha, ou seja, a cobra está dentro do ambiente dela, cara. A gente está Uhum. invadindo ali o que sobrou da casa dela e ainda vamos matar essa cobra.
A pessoa dentro de um carro, andando na estrada, mata a cobra atropelada. Então a gente tem uma relação muito ruim por um conjunto. E aí? O órgão público, né, que poderia estar dentro das escolas fazendo uma educação maior, até na própria televisão, ao invés de a gente orientar melhor o que fazer quando encontrar uma cobra, a gente vê filme, novela, seriado, onde as pessoas encontram uma cobra, faz um primeiro socorro errado ainda quando tem um acidente, fala coisas ruins sobre a cobra parece perseguindo alguém na novela. Então, nós temos uma relação muito ruim e é tudo muito completo, tá? E claro, no final das contas, a cobra realmente é um bicho peçonhento e perigoso. Quando acontece um acidente, a gente também não sabe muito bem o que fazer, falando de forma geral, como população. O pacote é muito ruim, só que a gente precisa da cobra. Então, para chegar comida em casa, a gente precisa da cobra. Para a gente ter uma janela aberta em casa e a doença não entrar por ali, ou seja, através do rato, do passarinho, do inseto, as zoonoses, né? A cobra controla essas pragas que carregam doenças. Então a gente tem uma necessidade da presença da cobra, mas a gente não quer o bicho ali. Então é um Uhum. conflito muito intenso, né? E se você perguntar para alguém, sai aí na rua agora, fala, olha, sonhar com cobra. E se sonhar com cobra essa noite, o que vai acontecer? Ela vai te falar algo parecido com traição, É. com fofoca, com mentira. Se você jogar no Google agora, sonhei com cobra, as primeiras opções ali é traição, mentira, fofoca. Então a nossa referência à palavra é muito forte. Então falar para você, olha, sua vizinha é uma cobra, você já sabe que essa vizinha, né, te oferece. Então a gente tem com certeza relações assim ruins de uma forma geral e não é um ponto ou outro, é muito profundo falar de cobra. E a gente que gosta, a gente que está na trilha e quer ver uma cobra, às vezes fazer uma foto, ver o bicho, o comportamento, ver para onde ela vai, toda aquela adrenalina do encontro com um animal em uma trilha. Para a gente falar sobre isso, você vai na trilha e fala para a pessoa: oh, tomara que a gente encontre uma cobra hoje. A pessoa quer ver um bandido, né? Quer ver ali Aham. alguém estranho na trilha, mas não quer ver uma cobra. Se você falar também para alguém assim, poxa, mas ela não faz nada. A pessoa já está tão manipulada por essa cultura que é difícil convencer a pessoa ali nos Uhum. primeiros instantes que, poxa, a cobra não é violenta e nem agressiva. E aí você começa a lembrar essa pessoa do quanto essa pessoa já viu de cobra e nada aconteceu, aí ela vai lembrando, poxa, é mesmo. Cara, é complicado, é profundo, é profundo. É muito profundo e é aquele. Dentro das suas palavras, acaba me ocorrendo que é o seguinte: na mitologia humana também, com a história de Adão e Eva e os caramba, foi uma cobra que deu uma serpente, deu uma maçã pra Eva, mano. Como é que a cobra vai ser bem vista? Hã? Então Cara, todo. a gente vive em um país onde a religião é muito forte, né? Você pode pegar qualquer linha religiosa e faz parte, né, da cultura humana ter a religião como um dos pilares, né, da civilização. Mas quando nós temos textos religiosos que levam a serpente como um vilão, a Uhum. cobra como um vilão, a gente acaba tendo uma influência, ou seja, um viés. A pessoa já olha para aquela cobra de um outro jeito, ou seja, a cobra não tem a oportunidade de ser apresentada, é o que a gente chama de preconceito, né? A Uhum. pessoa já tem um conceito ali já pré-determinado antes realmente de conhecer. E não é só, né, quando eu falo, as pessoas às vezes dão uma torcidinha de nariz quando eu falo serpentes, cobras e religião, porque parece que eu estou levando direto para a Bíblia, porque é o que é mais próximo para a gente brasileiro, né? As histórias bíblicas, você mesmo citou Adão e Eva, Uhum. mas nós temos outras religiões, até aqui mesmo no território brasileiro, né? Nós temos as religiões indígenas, onde você tem o bicho cobra ou como um defensor da aldeia, ou seja, ela mata o inimigo que está entrando ali naquele território, ou seja, não é um bicho também lá muito bom, ou a cobra como o contrário, o mau agouro, o sinal de azar, o sinal de algo ruim que vai acontecer, um inimigo mesmo. Então a gente tem relações não muito boas com o bicho já, cara, há muito tempo. Se você pegar também as confusões que fazem com o símbolo cobra. Uhum. O símbolo cobra, ele vem na medicina, psicologia, farmacologia, tudo ligados à saúde.
E tem a ver muito com o Esculápio, que era um deus grego também, que tinha um cajado com uma cobra. Tem muitas explicações de origem do porquê essa cobra está ali, nenhuma delas é muito aceita como a principal, mas aí Esculápio é o cara, né, que de alguma forma teve a ver com a saúde, e aí por isso o símbolo cobra, que era o símbolo dele, acabou ficando aí para algumas né, profissões. Então fazem também ali uma reflexão entre vida e morte, né? Saúde, a salvação, ou então não, o contrário, a perdição. Tem, cara, falar sobre cobra é gostoso porque você tem muitas possibilidades, né, dentro do assunto. Você vai lembrar da história que um avô contava, vai lembrar da história de que uma tia, uma avó fugiu da cobra, quase morreu de susto na Hum. pescaria, que a cobra veio no anzol. Tem de tudo, cara, tem de tudo. Tem de tudo. Eu ouvi muito também quando era moleque de cobra que ia captando o mato. Ela corria atrás das pessoas na trilha. Então não podia fazer a trilha sozinho ali, que tinha maior perigo dessa cobra correr atrás de você. Depois fui descobrir que era uma caninana. Puta, já fui mordido por caninana, né, meu? A coitada que sentiu o gosto amargo ali da minha mão e não, poxa, não deu nada. E aí eu fico me perguntando às vezes também, né? É, qual que é a razão disso tudo, dessas pessoas não não terem um devido respeito? É o que você tinha, é o que você falou. A mitologia, toda a história conta coisas super ruins sobre as cobras. Elas têm uma imagem ruim, negativa, mas a gente tem algumas que de fato são um pouco mais perigosas para o ser humano se a gente sofreu o que a gente chama de um acidente. É, e dessas que existem hoje no Brasil, você pode elencar algumas que são as mais perigosas, que a gente pode sofrer um acidente, como que acontece esse tipo de contato e como a gente faz para evitar. Cara, o Brasil é muito rico, né? A gente tem uma biodiversidade gigantesca pelos mais variados biomas que nós temos. A gente conhece os biomas Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, mas quando a gente começa a ver um pouco mais os biomas, é muito rico. A gente tem centenas de ecossistemas bem determinados e que não são conhecidos pela maior parte das pessoas. E, bom, você conheceu aqui uma região, e eu vou te dar até um spoiler se você não teve essa didática aqui, não teve ninguém explicando. A gente tem uma proximidade com o Chaco paraguaio, que é uma planície estépica misturada com savana, misturada com Pantanal, Uhum. e a gente não conhece. Se a gente não conhece esse tipo de conteúdo, saber sobre os animais que vivem nelas, né, nesses ecossistemas, a gente também perde muito. E quando a gente fala de cobra, a impressão para uma pessoa que não estudou um pouco sobre isso é que nós temos algumas espécies, né? Jararaca, cobra verde, cobra coral Hum. e cascavel. Parece que são essas as nossas cobras, assim. Na verdade, a gente tem quase 400 espécies no Brasil, divididas pelo território brasileiro, né, bem divididas, então não tem um ponto onde tem 400 espécies, né, são bem divididas. E quando a gente fala em ter interesse médico, ou seja, aquele interesse onde se acontecer um acidente, o nome é acidente, é legal a gente deixar claro, porque não é um ataque de cobra, né, as cobras elas não atacam, não são violentas e agressivas, elas se defendem, ou seja, é reativo. Uhum. E aí esse acidente, quando ele acontece, nós temos quatro grupos, e eu chamo de grupos porque os quatro grupos incluem algumas espécies dentro de cada grupo. Então, jararacas no Brasil é um grupo. Jararacas, nós temos já próximos aos 50 indivíduos de espécies diferentes pelo Brasil. Então, se você já ouviu falar, você que gosta, com certeza você conhece a Ilha da Queimada Grande, que é a Ilha das Uhum. Cobras, em São Paulo, é uma espécie de jararaca que vive lá. E nós já descobrimos, né, nos últimos anos, que tem pelo menos outras 4 ilhas no Brasil com espécies de jararacas também endêmicas, ou seja, que só ocorrem lá. Uhum. Então, um grupo de peçonhentas fica para as jararacas. Outro grupo, nós temos cascavéis. Nossa cascavel é uma mesma espécie com algumas diferenças por regiões do Brasil, mas é uma espécie só. Surucucu, temos também algumas diferenças, mas é uma espécie só que ocorre principalmente na Amazônia. E o último grupo, coral verdadeiro. Então, são 4 grupos de interesse médico. Esses 4 grupos, quando a gente
olha para todas as serpentes brasileiras, elas representam entre 25% e 20% das nossas espécies. Então, a grande maioria das nossas espécies são inofensivas pensando no interesse médico, ou seja, além de uma recepção e um curativo, o que você iria precisar lá no médico? O soro antiofídico é esse socorro especializado. Uhum. Então, o que mais causa problema psicológico nas pessoas durante o acidente, ou seja, o desespero, que cobra o que vai me causar, o que eu tenho que fazer. E quando uma pessoa que gosta de trilha, uma pessoa que gosta de mato, que gosta de meio ambiente, entra no mato, ela tem que saber. Pelo menos o primeiro socorro básico que ela não pode fazer. Então essa preparação é importante, né? E as pessoas, às vezes, só na hora do desespero é que vão lembrar dessa importância, né? Do que realmente ela precisava ter feito ou não. No final das contas é muito simples. A única orientação que a pessoa tem que ter com clareza na cabeça é: eu preciso de um atendimento profissional. Como eu vou sair daqui? Depende. Dá para sair por uma tirolesa, dá para sair por uma escadaria, tem que ir andando a cavalo, barco, carro, moto. A pessoa tem que sair dali com segurança, ou seja, sem desespero de correr, torcer o pé, bater o carro, cair do barco. Com segurança, vamos procurar atendimento médico. E aí tem algumas outras orientações básicas, né, que também podem ser bem importantes, como se hidratar, beber bastante água durante esse trajeto, né, ir se hidratando, bebendo água, se acalmando. Tirar tudo que é muito apertado, aliança, relógio, cinto da calça, relaxa o cinto, abre os cadarços do tênis, para a circulação do corpo ter a sua corrente natural. A gente tem também a opção de, se já está dentro de um veículo, ou então aguardando o resgate que está vindo, deita. Deita, claro, dentro de uma trilha, cachoeira, em cima de uma montanha não dá para deitar. Uhum. Tem que sair dali. Então sai da área de risco primeiro e deita depois. E aí nós temos algo muito legal no Brasil, que é o SUS. Ele tem um programa, né, contra sequelas e morte de acidentes causados por cobras, né? Então, nosso protocolo brasileiro, ele é muito bom. Primeiro, que ele é público. Segundo, que ele é bem determinado. Então, você vai chegar em uma região, você está no sul, você chega nessa região, no hospital, eles já previamente sabem: poxa, aqui não ocorre surucucu porque é um bicho de norte e nordeste. Então, dos 4 grupos que você tinha, você diminuiu para 3. Aí, às vezes, você chega e tem uma foto da cobra. Olha, a cobra foi essa daqui, uma foto tremida. Opa, a gente já consegue eliminar, ou até dizer qual foi pela foto. Uhum. E aí o médico vai saber? Não, o médico não vai saber. O médico não precisa ser especialista, ele precisa ter acesso aos especialistas. O SUS também tem isso. Então, o SUS tem os especialistas que ficam nas centrais, os hospitais de referência e o protocolo, ou seja, para onde você vai ser atendido, se é nesse hospital, se o soro vai até você, se você vai até o soro. Então, todo o protocolo ele é muito bom. Nós temos ainda as instituições centenárias do Brasil, Butantan, Vital Brasil, que tem uma produção de soro, que tem produção de estudo científico. Então, nós sabemos que para aquelas 50 jararacas que eu te falei, é um soro que é capaz de neutralizar o veneno de todas elas. Ou seja, a nossa ciência fez o estudo tão bem elaborado que, com o passar dos anos, nós descobrimos que para 50 jararacas, um soro só ele é capaz de neutralizar o veneno de todas elas. E assim a gente segue para as outras cobras, né? Nós temos, então, 4 soros, 4 antídotos, 4 para cada uma dos grupos, né? Para cada uma das divisões específicas de cobras peçonhentas. Mas de uma forma bem geral e para simplificar: aconteceu um acidente, se comece a se movimentar em busca de um atendimento profissional. Qual foi a cobra? Vai descobrir lá no médico. Uhum. Uma foto sem a cobra, não leve a cobra, com uma foto, se puder. Não tem foto, cara, vai embora. A pessoa principal dessa história, ela tem que ser atendida. Perfeito. E ainda tinha essas lendas que a pessoa tinha que cortar o ferimento, chupar, tinha que, né, fazer umas loucuradas, levar a cobra junto, daí o cara tentava ainda matar a cobra, acabava se acidentando também. Então, mais uma pessoa que acontecia. Mas eu acho que vale a pena também ressaltar que, cara, a gente tem pouquíssimos casos de acidente com esses animais, né? E mesmo assim, elas seguem sendo temidas nas trilhas e tudo mais. Porém, eu
em Aparados da Serra, eu conheço 2 pessoas do interior que foram picadas por jararaca aqui e tiveram um atendimento, por menor que seja, você falou com excelência a questão do atendimento de SUS, porque por menor que seja a cidade, estão preparados para receber caso haja um acidente. Porém, chega muito mais pessoas acidentadas no trânsito do que picadas por cobra ao longo dos anos aí. Você sabe dizer mais ou menos quais são as estatísticas entre acidente com animal peçonhento ou especificamente com serpente em relação a outros tipos de acidentes que ocorrem por aí? Cara, quando a gente fala em Brasil, a gente tem mais de 220 milhões de habitantes, né? Uhum. Então a gente consegue fazer uma estatística mental rápida, de quantas pessoas dessas 225 milhões em um ano sofreram um acidente. Os números eles se repetem muito anualmente, é muito parecido todo ano, né? Tem uma pequena diferença, mas assim, segue uma linha muito parecida. Então, entre 25 mil e 30 mil pessoas por ano chegam até algum hospital do Brasil falando que foram acidentadas por cobra. Então, entre 25 e 30 mil. Então, você pegar um ano que teve, né, menos acidentes, você fala 25 mil pessoas em um ano chegaram falando que foi acidente. Uhum. Dessas 25 mil, nós temos ali a maior parte causada por jararacas, uma parte menor causada por cascavel, uma outra parte menor causada por surucucu e causadas ali por coral verdadeira, quase nada, é 0, alguma coisa de porcentagem desse número todo, assim, é muito pouco, porque o bicho é vermelho, o bicho não dá bote, então assim, um acidente com coral verdadeira, ele é muito mais raro. E ainda tem dentro desses 25 mil, né, acidentes, os não identificados, que é Uhum. uma boa parte. Fica em segundo lugar, na verdade. Né? Então, primeiro Jararaca, segundo lugar não especificado, depois em Cascavel. Pode ter uma alteração aí entre os anos. Então, beleza, nós temos acidentes causados por peçonhentas e não peçonhentas, mas beleza. E quem morre? Que é uma pergunta interessante, né? Quantos desses 25 mil morrem? Se a gente pegar um ano que teve muita morte, 30 mil acidentados, se a gente vai ver as mortes, se a gente começa ali a procurar as mortes desses 30 mil, a gente vai chegar em um número perto, cara, de 150, 180 pessoas que morreram em um ano. Então, se a gente pega os dias do ano e pessoas que morreram, não morre um por dia no Brasil inteiro. Uhum. Não chega a morrer um por dia, né, durante um ano. Então, a quantidade de pessoas que morrem, ela está muito mais ligada à negligência e ao primeiro socorro que foi feito errado. E aí foi o que você falou. Pessoas que fazem o torniquete, pessoas que chupam e cortam a pessoa para ter um sangramento, pessoas que passam fumo, querosene, leite, vinagre, dá pinga para a pessoa beber, ou seja, dá bebida alcoólica para a pessoa ali beber naquele momento, porque já escutaram que funciona. Então a morte ela está muito mais ligada à negligência e a casos muito específicos. Um idoso, com diabetes, pressão baixa, que já teve um período da vida que era alcoólatra, essa pessoa não tem um organismo muito bom. Então o veneno da cobra ele se torna ali, claro, muito potente para essa pessoa. Mas na grande maioria você vai para um hospital, vai ser tratado, fica lá em tratamento e aí depois volta para sua casa, se tudo correr bem, sem sequelas até hoje em dia. Né, a ciência brasileira ela é muito boa. É um momento de desespero, com certeza. É uma emergência. Uhum. Mas se tudo correr bem, a pessoa também não vai ter grandes problemas a partir disso. Perfeito. Sabe, então a gente já tem todos esses pontos. A gente sabe que as cobras elas não são más, não tem interesse em sair atacando o ser humano e fazendo uma diminuição do ser humano no planeta. A gente tem pouquíssimas ocorrências de acidentes que acontecem, menos ainda são as mortes causadas por esses animais. E, e aí a gente fica na dúvida que é o seguinte: você disse ali que elas têm algum papel importante, servem para alguma coisa, porque até então a gente tem a cobra só para ser um espelho do que é ruim no planeta. Mas elas, assim como todos os seres vivos, ela tem sua importância.
Você consegue explicar qual a importância da cobra, para que ela serve, qual o papel dela no nosso planeta Terra, mano? Cara, todo mundo lembra da escola, aquele negócio chamado cadeia alimentar, né? Aquele ciclo da aula de ciências, que é você tem que ficar decorando o que a cobra come, o que o rato come, decompositor. Cara, a natureza, ela é um ciclo muito maluco, né? Então a gente tem dentro das necessidades da natureza, animais morrendo, animais comendo, plantas e o ciclo da água, o ciclo do ar. E a cobra, ela tem uma importância tão grande dentro desse equilíbrio, que ele é muito sensível, porque a cobra, ela come os animais que são herbívoros em sua maioria, né? Ou então onívoros, ou seja, a cobra vai se alimentar dos bichos que comem as plantas, sementes e frutos. Se a cobra perde, né, a sua capacidade de se alimentar desses bichos, essa população, ratos, insetos e aves, elas vão se alimentar tanto da matéria vegetal que, de repente, a gente vai olhar para o meio do mato, não tem fruta, não tem planta, não tem mais a natureza transformando aquele monte de gás carbônico em oxigênio. Então, a mudança, né, que uma cobra causa para bem ou para o mal, ela é muito grande. Então, quando a cobra está presente, a cobra se alimenta das pragas, ou seja, os ratos, os insetos e as aves. São os três grupos principais. De longe, olhando, você fala, poxa, a natureza tá bem ali. Porque ali os ratos não estão em grande quantidade, os passarinhos estão conseguindo se reproduzir, mas não em grandes quantidades também. Então, de longe, você olha e fala, poxa, o ciclo tá beleza, para a natureza. Quando a gente olha para uma cidade, a cobra é importante em uma escala gigante, porque esse rato, esse inseto e essa ave, eles são nossos competidores, ou seja, a gente está competindo o tempo todo com eles, pelo arroz, pelo feijão, pelo trigo, pelo milho e pela soja. Se a cobra não fizer o papel dela, essas pragas vão entrar em todas as plantações, vão entrar em todos os centros de distribuição de comida, vão se alimentar e outra, vão contaminar com cocô, vão contaminar com ratos que vão morrendo ali por doenças. Então, a cadeia alimentar para a gente, ela é muito mais importante do que para a natureza. Quando a cobra está presente, ela vai controlando essas pragas e aí, claro, parte da plantação ainda vai ser ali devorada por um ratinho que está passando em volta, mas não a ponto de impedir que esse alimento chegue até a Avenida Paulista, chegue até, né, uma cidade grande do Rio Grande do Sul, onde não tem plantação, mas esse alimento vem do campo. Então o campo precisa de uma jararaca, precisa de uma cascavel para que a produção de alimento seja, então, é, é, iniciada e concluída e esse alimento chegue até a gente. Então, quando uma pessoa pensa que uma cobra ela vai fazer falta para a natureza, cara, vai fazer muito mais falta para a gente que está esperando essa comida chegar pelo iFood. A Uhum. comida só chegou porque alguém plantou um dia um trigo para a produção do pão do hambúrguer, cara, senão não chega nada. Então a cobra ela tem uma importância muito grande, né? Para quem faz trilha, para quem é de chácara, para quem gosta de acampar, nós temos algumas espécies de cobra que são muito específicas, né? A gente tem a mussurana que come jararaca e cascavel. Então até dentro das próprias cobras e serpentes, a gente tem aquelas que se controlam, ou seja, vão comendo uma a outra para que a quantidade sempre esteja ali controlada, nem muita jararaca, nem muita cascavel, nem pouco também delas. Então a nossa visão da natureza, vira e mexe, você olha para uma propaganda, é assim, salve a natureza, salve a floresta, salve o animal. Cara, a gente não tem que salvar ninguém, né? A gente tem que se salvar. Então se a gente tiver uma visão do tipo, olha, se a gente deixar aquele pedaço, aquele fragmento de mata, nossa vida aqui desse lado vai ser muito mais segura. Então a gente não pensa que às vezes, né, um ciclo natural tem menos mosquito da dengue, né? A Uhum. gente tem menos carrapato, a gente a gente vai ter com certeza, né, menos doenças saindo. Cara, você não precisa ir longe, velho. Pega, olha para alguns anos atrás. A Covid é uma ótima, né, um ótimo exemplo dessa confusão, desse conflito entre natureza e sociedade, né? Então, as grandes teorias aí de onde surgiu a Covid são doenças que saem do meio natural por desequilíbrio e vão chegando através de uma zoonose, né? A gente tem que a Covid provavelmente foi
por uma alimentação de animal que foi capturado, né, um animal selvagem, e aí usado como alimentação humana. Então a gente tem esses conflitos aí, talvez uma grande fagulha para algo muito pior acontecer. Uhum. Que é o que, mais uma vez, a gente estava falando de se manter, de vez criar conexão com as pessoas, de chamar o meio ambiente de seu ambiente, a gente cria uma separação, como se a gente não fizesse parte desse ciclo, né, cara? É assim, você pode extrapolar. Quando alguém fala assim, vou jogar o lixo fora. Cara, o ato de tirar o lixo da sua casa parece que você está se livrando dele jogando para o nada, né? Uhum. Então parece que quando a pessoa tá fora do portãozinho dela ali, cara, já é outro planeta. Ela parece que ela volta para esse planeta perfeito que é a casa dela. Então tudo, cara, assim, o jeito que a gente descarta o lixo, nossa forma de usar a água, se a gente tá dentro de uma trilha, deixando ou levando. Então, cara, tudo é muito relacionado, tudo tá conectado, né? É. Pode não ser agora, mas a gente vai ter reflexo de bons ou ruins em alguma hora, né? Ah, vai, cara. Inclusive, nessa parte de conexão, o próximo episódio que vai sair do podcast vai ser sobre os cetáceos, que foi gravado com a, com a Milene Novaes, e ela fala sobre a importância das baleias. Essa é a mesma pergunta que eu te fiz sobre a importância das serpentes, das cobras pro planeta. Ela nos explica sobre as baleias, que coisa que a gente tá muito desconectado em saber que e precisa ser dito, precisa saber que a gente está conectado, que a gente tem relação com esse planeta. Então, pô, o cocô da baleia é importante pra gente, pra adubar os plânctons que produzem o nosso oxigênio. As cobras são importantes pra gente, porque fazem controle de pragas. Então, um dos focos desse nosso podcast, mano, é também levar para as pessoas um pouco dessa ideia de tentar plantar aquela sementinha da compreensão ambiental, da sensibilização e de fazer pessoas se sentirem parte do meio ambiente, estimulando elas com atividades ao ar livre, que eu acho que é uma das grandes ferramentas que transformam pessoas em amantes da natureza, é você colocar essas pessoas em contato direto com a natureza, porque você passa a apresentar aquele habitat, passa a apresentar a importância daquele local e o quanto é seguro, e desmistificar essas questões de perigos que tem na natureza, como cobras, aranhas e outros animais aí que possam ser perigosos, e a gente já sabe que não são, desde que a gente respeite e tome os devidos cuidados que são necessários para quando você está fazendo esse tipo de prática, né? E tratando-se... É um conjunto, né? É um conjunto, né? Você vai entrar no meio do mato, cara, ir de sunga descalço, fazer uma trilha, Não dá, né? né? Não dá. Só para concluir a parte da importância das serpentes, cara, a gente tem também o uso de uma forma científica das cobras dentro do nosso dia a dia. Né? Alguns remédios foram descobertos na boca das cobras, ou seja, na saliva peçonhenta das cobras, algumas substâncias foram descobertas. Então nós temos vários tipos de remédio, cara, tem muita utilização. Mas Olha, enfim, manda bala aí. mas você diz em medicação, se uma vez eu ouvi isso aí, também é uma dúvida que eu tenho, que o próprio Botox foi uma vez desenvolvido por conta de saliva. Cara, tem algumas linhas de estudos que encontraram, né, uma toxina capaz de fazer algo parecido, mas o Botox atual, ele é a toxina botulínica, ele tem algumas formas de produção, mas ele é extraído de bactérias. Então, por exemplo, algo parecido que acontece, você já ouviu falar que comer palmito de uma origem indevida pode causar uma doença muito séria, pode matar. Porque essa é a toxina, ela é paralisante, né? Ela tem ali, a intoxicação é muito séria, é muito parecida. As bactérias que estão consumindo palmito liberam essa toxina, e aí é chamado de toxina botulínica. Tem algumas variações, espécies de bactérias, enfim, mas não, nesse caso, para saúde, para, né, uso de tirar marcas de riso do Botox, no caso desse não é das cobras. Ah, perfeito, porque senão daqui a pouco tá a gente aí abraçando jararaca e colocando na colocando cara. a jararaca na cabeça, né? Que pelo amor também. Um dos focos nossos também é a galera começar a ser mais você também, né, gente? Vamos se focar, aí, né? deixar a velhice. Não deixa o velho entrar, né? Porque tem que manter a alma jovem, mas seja feliz por estar consciente, por estar pensando, por estar caminhando, que já faz toda a diferença. E aí,
falando em caminhar, como o ecoturismo pode ser uma ferramenta de preservação das cobras e demais animais da terra, cara? Cara, muito interessante, né? Porque a gente tem uma experiência de um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, de encontrar pessoas que às vezes não conhecem algo como o ciclo da água, né? A gente não tem pessoas que não conhecem o ciclo dos próprios animais, cara, entre uma larva, a borboleta, o casulo, coisas que parecem tão óbvias para quem gosta de natureza e cresceu numa chácara, mas nós temos pessoas já que estão nascendo dentro de cidades, crescendo dentro de cidades e morrendo lá dentro. Uhum. Né? Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar a educação ambiental no meio natural, que é o seu caso, o meu caso, de pessoas que estão escutando com certeza, levar essa conexão, transformar essa conexão em real, ou seja, tirar do livro, tirar do Globo Rural, da Discovery Channel e mostrar para a pessoa o que está acontecendo ali, isso é incrível, cara. E mostrar, às vezes, que, olha, ali é uma cutia, ali é um teiu, ali é um passarinho tal, aquela colmeia, esse cogumelo, você vai ver que a pessoa tinha essa conexão entre aprendizado, mas não uma conexão real, com a vida real. Aquilo existe, né? Então é a oportunidade que a gente tem de ter em um atrativo placas informativas fáceis, ou seja, tem marqueteiro para todo lado hoje em dia. Uhum. Né? Nós temos a opção de ter profissionais capacitados de produzir uma placa informativa que seja chamativa, que não seja aquele livro de biologia da escola que você olha e já cansa. Né? Uhum. Tem que ser algo atrativo para todas as idades. Então, acho que a educação ambiental ela tem que se reinventar a todo momento, para não ser cansativa e ser ao ponto. E aí, placa, beleza. Então, algumas pessoas não leem placa, só que elas vão ser guiadas por alguém, atendidas por alguém. Essa recepção por um profissional, onde se mostre apaixonado por aquilo, também conta muito. Então, o aprimoramento de quem trabalha com guiamento, seja em trilha, seja, né, em aventura, tudo isso conta muito. Essa pessoa ter o conhecimento técnico ajuda muito, ajuda a causar essa conexão. Essa pessoa não vai sair dali, nem deve sair dali abraçando os animais e abraçando árvores, Uhum. né? Porque essa é uma visão romântica que afasta as pessoas e pode levá-las a um momento de perigo. Mas o medo, ele é diferente do respeito. Eu tenho medo de cobra, mas acima de tudo eu respeito. Então, esse meu medo é para não me colocar em risco. Não por uma selfie, não por, né? Você já deve ter visto situações onde a pessoa quis fazer uma selfie na beira de um penhasco. Aqui E acontece ali muito. você não tem medo, mas você também não tem respeito nenhum. Né? Você não está se respeitando, você vai colocar alguém que vai te resgatar em perigo, você vai se colocar em perigo. E aí tudo transforma um momento de lazer em um momento de vivência em um momento, né, de desespero, de perigo. Então, e com os animais é muito isso, a aproximação, os limites, né? A gente que agora se aventura com o passarinheiro, onde você vai incomodar um ninho de um bicho só para fazer uma boa foto, vai subir Uhum. com o drone em cima de um ninho, aves em cortejo, aves se alimentando e você vai com um drone até lá. Então, essa conexão entre o ambiente que recebe a pessoa que está ali conhecendo, ela é muito importante para tudo, né? Para a pessoa não se colocar em risco e o animal, a vida selvagem que está lá também não está, né, ter interferência, sendo incomodado a todo momento. Então a gente que está visitando tem que ter essa consciência. Parece que é chover no molhado falar sobre isso, mas é muito importante, né, ressaltar esse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente fala de educação ambiental e pessoas, a gente não precisa estar dentro do mato. Os zoológicos, os jardins, né, os Uhum. locais onde as pessoas saem, os aquários, saem do seu natural e entra em uma imersão, é importante a gente ter ali o sentimento do estou entrando para conhecer, como foi o caso do projeto de Boia que você conheceu, né, que você despretensiosamente foi visitar Uhum. e percebeu que a mensagem lá não era só uma mensagem legal, mas a forma que era passada é muito importante, né, que ela foi legal. No seu caso, como o seu relato que você contou no início. Sim. Então, para quem visitar Bonito no caso, né, o projeto de Boia é uma opção
de educação ambiental, de aproximação, de contato com a vida selvagem, né? De ter uma cobra ali que você pode ter um contato com ela e sair ali com alguns preconceitos quebrados, né? Isso é maravilhoso. É um grande papel da educação ambiental, é o grande papel também das atividades ao ar livre, do ecoturismo, quando feito de maneira sensata, com respeito, consciente. E ali o projeto Jiboia, fica a dica mesmo aí para quem estiver dando rolê em Bonito, vá visitar porque é um baita projeto. Eu conheci mais uma vez o Lucas ali e foi muito legal. Você tem uma vivência, uma experiência que é muito interessante ali. Aqui a gente já pode se encaminhando para a finaleira, que papo legal corre rápido, né? A gente tá quase uma hora trocando essa ideia. É bom deixar também a galera com um gostinho de quero mais, porque no final você vai deixar as suas redes sociais, como que faz para as pessoas te acessarem, descobrir um pouquinho mais sobre você, sobre seu trampo, sobre a questão do projeto e coisas que podem ser visitadas em Bonito, enfim. Vai ter o espaço ali especificamente para você deixar os seus contatos, essas pessoas entrarem em contato com você. Mas antes disso, eu quero fazer um agradecimento para a gente finalizar esse nosso episódio de hoje, que foi muito massa. Brigadão, mano, mais uma vez. Eu quero agradecer muito também as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando o programa, passando feedback. Hoje já são 11 países com brasileiros streamando a gente, ou seja, já tem 11 países diferentes com pessoas abrindo ali o podcast, ouvindo, mas estão esquecendo de assinar, de se inscrever no nosso podcast. Isso é importante também, se inscrever e deixar avaliação no Spotify, porque a gente consegue ter uma base do que se a gente está fazendo está ficando legal, né? Se aí vale a pena a gente continuar fazendo esse projeto, que é um projeto que tem foco em conscientizar pessoas, incentivar e ajudar tudo que for no quesito atividades ao ar livre, ecoturismo e respeito à natureza. Então, dá essa moral lá, galera. Entra lá no Spotify, Rádio Outdoor, avalia a gente lá com 5 estrelinhas ou quanto você achar que deve. Assina também o nosso canal ali. Também tem o canal no YouTube, o Guia Outdoor. Quando a gente está fazendo a gravação, também a gente deixa lá no YouTube para quem prefira usar essa plataforma. Ou em todas as outras plataformas de podcast, a gente já está online também. Beleza? Dito isto, eu quero deixar a palavra agora para você, deixar suas redes sociais, seus contatos, como que faz para te encontrar aí, mano. Cara, eu que queria agradecer aí a oportunidade de bater um papo, né, sobre bicho, sobre cobra, sobre trilha. Cara, é sempre muito legal, sempre muito prazeroso, o tempo passa muito rápido. Cara, meu Instagram, ele é biólogo Lucas, assim, biólogo underline Lucas. Antes de jogar biólogo Lucas lá, vai acabar aparecendo lá um japonês olhando numa luneta. Vocês conseguem encontrar biólogo underline Lucas. Tem o Instagram da empresa, né, que eu atendo agora junto com um parceiro, que é a Bird Bonito, que é, né, a empresa que a gente está atendendo como guia de observação de aves aqui na região de Bonito. Então, Bonito, Jardim, Bodoquena, né, que são as cidades aqui em volta da capital do ecoturismo. E, cara, deu uma mensagem assim de muito prazer em falar sobre isso. E para quem está escutando e sentiu né, toda essa emoção que a gente tem em falar sobre isso, em poder passar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente vive, é que vocês também, né, que escutaram, passem essas informações adiante. O dia que encontrar alguma coisa, né, acontecendo, com estranhos mesmo, que eu faço muito isso. Eu vejo alguém meio desesperado aí, tem cobra, tem bicho, eu vou lá ajudar. Você vê que você bate um papo. Hoje mesmo, tava te contando, né, escutei um pica-pau batendo no galho, era dentro de uma propriedade, bati o papo com o senhorzinho que estava ali. Você já fala da importância daquele pica-pau ali, de como é rico ter isso no quintal. A pessoa já te fala, não, e do outro lado tem outro pica-pau batendo em outro lugar, tem outro bicho assim. Então, falar de bicho, falar de natureza é amizade também. E aí, quando você vê as conexões e a mudança que você causou, é muito interessante, cara, é muito interessante, né? E a gente até dá risada, porque teve uma época que eu distribuía uns ganchos artesanais para as pessoas que queriam tirar uma cobra do jardim, queriam fazer alguma coisa, né, boa quando tivesse uma cobra e não o contrário, né? Então você vê pessoas que mandam foto de uma cobra que tirou do vaso, né, do jardim, uma pessoa que estava na estrada e anda com um gancho lá no porta-mala. E teve várias histórias engraçadas, um casal de senhorzinhos, né, uma senhora e um senhor que pegaram
tiraram o gancho de metal do cabo e eles usavam o cabo para matar a cobra. Cara, você vê, né, assim, onde que chega, né, na nossa boa intenção. Então levar, porque esses senhorzinhos, né, eles daqui a poucos anos eles não vão estar aqui mais e eles fizeram parte de uma geração. Então a gente bater nessa tecla tá mudando, cara, tá mudando porque os próximos que estão vindo, eles não me mandaram fotos da cobra morta mais, mas sim das cobras que eles tiraram daquele lugar. Então às vezes vai parecer, pra gente que trabalha com natureza e meio ambiente, parece que às vezes é uma batalha já vencida, uma batalha já que perdemos. Você vê alguém jogando lixo na trilha, você vê alguém, né, ainda querendo pegar um passarinho e pôr na gaiola, mas que tem que continuar. Passem essa mensagem que, putz, vale a pena. Vale a pena, no final do dia se dorme muito melhor. Esse podcast é um oferecimento da Agência Guia dos Canyons. Atividades ao ar livre nos aparados da serra.